quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Graças a Deus por essa oportunidade. Hoje, sábado, dia 11 de setembro de 2021, nós temos a oportunidade de meditar um pouco mais nessa série de lições
E hoje nós temos como tema o batismo, a celebração da reconciliação. Estamos meditando sobre fatos que nos remetem à celebração, fatos que nos alegram, fatos que nos tornam agradecidos por bênçãos concedidas mediante favor, mediante graça, mediante uma situação em que nós não merecemos. A Páscoa, lembramos, era a celebração da vida. Os israelitas, eles se jubilaram pelo fato de não terem seus primogênitos atingidos pela morte. A ceia veio lembrar que fomos redimidos de nossos pecados, que nós não somos mais atingidos pela morte. Jesus possibilitou o retorno à vida eterna. Hoje, o batismo, a celebração da reconciliação. A Santa Ceia nos lembra a redenção, mas redenção de quem? De quem se reconcilia com Deus. O pecado nos tornou inimigos, nos separou de Deus, mas podemos ser reconciliados em Cristo Jesus. E o batismo é a nossa reconciliação com Deus. Por isso, é motivo de nos alegrarmos quando vamos ao batismo, porque o batismo significa a nossa redenção. Deve ser motivo de alegria. O texto base dessa lição, registrado em 2 Coríntios 5, verso 19, diz que isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O batismo é uma celebração, é a declaração que aceitamos nos reconciliar com Deus. É dizer, eu aceito o que Jesus fez por mim. Na introdução da lição, o autor nos coloca que as primeiras informações de que dispomos aparecem através de João Batista. Antes dele, ninguém falou sobre esse assunto. Antes de João Batista, ninguém falou sobre o batismo. Pelo que tudo indica, e esclarecido pelo próprio João Batista, ele se pôs a batizar pessoas orientado por uma revelação divina. Entretanto, João não deu maiores detalhes de como foi isso. Ele apenas informou, quando questionado pelos fariseus, que quem lhe mandou batizar não fora alguém seu conhecido, de que fora Deus quem o mandou batizar. E a palavra registra que João aceitou a incumbência, porque João considerou a confirmação de um sinal que lhe fora dado. Texto do Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19, diz: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Nesse relato, então, nós verificamos que João foi indagado, mas se limitou a dizer que foi comissionado, que foi escolhido, que foi indicado para realizar aquele procedimento.
João é o precursor da pregação sobre o batismo, que representaria a celebração da reconciliação por Cristo. Importante que João começou a pregação do arrependimento antes de Jesus entrar no seu ministério. Antes de Jesus começar o seu ministério de pregação do Evangelho, João começa a pregação do arrependimento. Mesmo antes, João Batista já ensinava as pessoas a irem e aceitarem o procedimento, que só seria concretizada a consequência desse procedimento com a morte e ressurreição do seu sucessor, que era Jesus, que nem havia se manifestado ao mundo ainda como Filho de Deus. João Batista abre esse ministério e vai batizar pessoas, e daí por diante, até hoje, nunca mais se parou de batizar. As pessoas querem se batizar. Quando se prega o Evangelho a alguém e essa pessoa passa a crer no Evangelho, logo essa pessoa quer se batizar. É consequência natural. Quando há a pregação do Evangelho e quando aquele que recebe a pregação crê, essa pessoa percebe sua condição atual e passa a desejar fortemente o batismo. Para a nossa reflexão 1 dessa lição, eu quero convidar meu querido sobrinho, irmão Felipe. A paz do Senhor a todos os irmãos. Que vocês tenham um sábado abençoado, uma lição abençoada, e vamos dar seguimento à lição. A gente já viu a introdução, já viu o texto base, e como vocês já puderam ver, a gente está falando sobre batismo. E aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre como João batizava as pessoas, como ele levava essa palavra para as pessoas, que nos traz em Mateus 3, do 7 ao 12, que ele era bem duro, direto com as pessoas que iam aos seus batismos. Ele até chamava uma frase aí que marcou ele, essa trajetória, que ele chamava as pessoas de raça de víboras, além de outras falas, que muitos dos fariseus e saduceus que viam o seu batismo, ele chamava essas pessoas assim, mas claro que ele pensando em levar elas para o batismo, em batizar elas, e nesse intuito que a gente tem que também ser com as pessoas, levar elas ao caminho de Deus, porque o batismo é o divisor de águas. Então depois disso que a gente vai conhecer melhor a glória de Deus, que a gente vai estar com certeza reconciliado com Ele. Como diz, o batismo é reconciliação com Deus. A gente pôde ver já no título dessa lição que é reconciliação com Deus, que após de ouvir a palavra de Deus, aceitar ela para você, a gente se submete a essa transformação da vida antiga para a nova vida com Deus. Eu vou ler aqui o texto que está na reflexão 1, que é de Mateus capítulo 3, do 7 ao 12, que diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus, isso aqui é João Batista, e dos saduceus que viam o seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com a água para arrependimento. Mas aquele que vem após a mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui nos mostra que João Batista apenas faz o procedimento de levar a gente à água, fazer o procedimento do batismo que a gente passa até hoje e do arrependimento, mas o que vem depois é muito maior. Então ele está querendo levar a gente para esse caminho maior. O nosso passado vai ser apagado, a gente vai ter uma vida nova,
O nosso passado vai ser deixado para trás e a nova vida vai vir agora, as novas vestes, as novas roupas. Então a reflexão 1 nos traz isso, sobre o batismo, sobre o personagem de João Batista, que era duro e direto, mas necessário para aqueles que precisavam se batizar, passar por essa transformação, porque se a gente quer se chegar a Deus, a gente tem que passar por essa transformação, não tem outro jeito. E somente ouvindo a palavra de Deus e aceitando ela de todo o coração, que a gente pode ter esse batismo com Deus, esse batismo para a vida com Deus, essa reconciliação com Ele. E que vocês tenham uma boa lição, um bom culto e um bom sábado. Obrigado pela participação, Felipe. Parabéns pela sua iniciativa, pela sua disposição na obra do Senhor. Deus te abençoe abundantemente. E como você disse, nós também podemos levar a pregação do Evangelho às pessoas. E o objetivo é o mesmo: levar a pregação do Evangelho para que todos possam se reconciliar com Deus através desse divisor de águas chamado batismo. Meus irmãos, na lição 1, nós podemos relembrar e compreender bem que primeiro João Batista pregava o Evangelho. Ele ensinava as pessoas. Primeiro ele falava, ele exortava. E nós verificamos que ele exortava, falava com forte autoridade, muitas vezes com palavras duras e diretas. João Batista era incisivo, mas não é para menos, porque batismo é para pessoas convictas, batismo é para pessoas definidas, decididas. Batismo ele precisa ser enxergado com os olhos da fé. Ele é muito mais do que molhar o corpo. Ele não é simplesmente molhar o corpo. O batismo é um ato de renúncia. É um ato de dizer sim. Eu aceito me reconciliar. É um ato também de celebração. Graças a Deus pela oportunidade que temos, através do batismo, de nos reconciliarmos com Deus. Graças a Deus. Na sequência, teremos agora a participação do meu querido irmão, Diácono Marcos. Que a paz de Cristo permaneça com todos. A sequência número 1 vai nos dizer que João não teve muitos encontros com Jesus. Na verdade, a Bíblia nos relata de 2. Um de forma pessoal, narrado em Mateus, capítulo 3, versos 13 ao 17. E um outro, de forma indireta, narrado no capítulo 1 de João, versos 29 e 30. Mas o fato é que logo em seguida desses encontros, João foi morto. Cumpriu o seu propósito, antecedeu a Cristo e o batizou. Imaginemos quão maravilhoso seria o encontro e uma longa conversa entre os dois. Quanto assunto e tão belo seria esse diálogo. Imaginemos ainda como seriam os dois juntos, caminhando e levando a palavra de arrependimento e de conversão, de batismo, àquele povo rebelde, de coração endurecido. Sem dúvidas, seria maravilhoso. Jesus reconhece a importância de João Batista, tanto que no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 28, Jesus mesmo diz que entre os nascidos de mulheres não há profeta maior que João Batista. E olhemos para os profetas do Velho Testamento: Elias, Isaías, Jeremias, Eliseu, dentre outros. Que ministério maravilhoso foi o de João Batista. Foi tão importante que o próprio Jesus incorpora ao seu discurso, ao seu sermão, semelhante ao que João Batista falava. Está narrado em Mateus 12, 34. Da mesma forma que João, Jesus também fala ao povo. Foi uma forma de confrontação com os ouvintes, que eram rebeldes à palavra de Deus, com o coração amargurado e cheio de inveja.
Obrigado, meu querido irmão Marcos, pela participação. Deus te abençoe. Nessa sequência que ele acabou de comentar, é possível imaginar então quão interessante poderia ter sido a eventual conversa entre João Batista e Jesus. Quão interessante, quão agradável e quão produtivo poderia ter sido essa conversa. Pelo menos não há registro nas Escrituras de que isso tenha acontecido. Mas a palavra registra e a lição reforça o grande respeito de Jesus para com João Batista. O próprio Jesus assumiu semelhante discurso em suas pregações. Passamos agora para a reflexão 2 e teremos na reflexão 2 uma participação muito especial. Paz do Senhor, irmãos, vou dar continuidade nessa lição maravilhosa que estamos tendo sobre o batismo. Bom, eu vou dar sequência na reflexão 2. Pelo discurso de João Batista e de Jesus, é possível concluir sem dúvidas quão grave e violento é o pecado. Irmãos, nós sabemos que o batismo é uma celebração, uma declaração diante de todas as potestades, céu e inferno, mediante toda a sociedade, de dizer: eu aceito me reconciliar com Deus, eu aceito o perdão que Deus me propõe sobre os meus pecados. É minha demonstração de dizer que eu aceito o que Jesus fez por mim. O batismo é a chamada para a reconciliação do homem com Deus, e esse chamado é duro, incomoda, mexe e fere a mente endurecida pela capa do pecado. Nós sabemos que o batismo é só para pessoas fortes, que têm por intenção contrariar o pecado, lutando dia após dia contra a sua carne para conquistar a sua santificação. Bom, eu fui pesquisar a etimologia da palavra batismo e diz assim: é o primeiro saciamento do cristianismo que apaga o pecado original de quem o recebe e a este confere o caráter cristão. A experiência do homem reconciliado o faz sentir vergonha de si mesmo, do seu passado, o que nos diz Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta dos tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar o que se arrepende. Nós fomos distantes e separados de Deus, e o batismo é o nosso meio, é a nossa reconciliação de nos aproximarmos mais e mais de Deus. Nós, para batizarmos, precisamos ter vergonha do nosso pecado, do nosso passado e se humilhar diante de Deus para a reconciliação. O batismo é um ato pelo qual demonstramos publicamente que cremos no Salvador. De acordo com a Bíblia, um dos únicos requisitos para o pecador seja perdoado é o batismo. Primeiro, um símbolo da nossa morte para o pecado e da ressurreição por uma nova vida, novo nascimento, o que nós vemos em Romanos do 4 ao 9. Segundo requisito, um ato pelo qual demonstramos publicamente que cremos no Salvador e que nosso coração realmente o aceitou. Eu fiz uma breve comparação sobre o pecado antes do batismo e o pecado depois do batismo. Vemos, portanto, que o perdão para os pecados é concedido a todo aquele que se arrepende e confessa seu pecado a Deus e perdoa o próximo. E o batismo é também um símbolo do novo nascimento, mas não significa que só após o batismo a pessoa é perdoada. O batismo é uma demonstração de fé no Salvador, e a fé é evidenciada pelas obras. Deve ser ressaltado que o batismo em si não salva ninguém, pois a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Sendo assim, o batismo deve ser procedimento de arrependimento, confissão e entrega da vontade do Senhor. O batismo é uma declaração pública de um compromisso assumido com Jesus. Bom, eu fiz uma pequena comparação, um pouco simples, mas negar o batismo seria mesmo que o noivo dizer à sua noiva: eu amo você, mas casamento não. Que amor seria esse de nós, cristãos, negarmos ao batismo? Bom, mas e o pecado após o batismo? Após o batismo, continua em pecados. E agora? Em palavras simples, respondo essa questão.
Aqueles que aceitam Jesus morrem para a velha vida e são sepultados através do batismo. Aqueles que morreram para o pecado não podem mais continuar a viver neles. Ninguém para a velha vida e supostamente não devemos viver mais as coisas passadas. O seguinte texto é elucidativo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Embora sejamos salvos unicamente pela graça e fé, como vemos em Efésios 2:8, a graça não é uma licença para eu cometer pecados, mas um imperativo para eu evitá-los. E agora, o nível da minha comunhão com Cristo Jesus irá determinar se eu voltarei a cometer pecados ou não. Se eu mantiver uma comunhão deficiente com Deus, certamente permitirei que o diabo atue nas brechas do meu caráter. Voltarei a mentir, a xingar, a maltratar as pessoas e muitas outras coisas que o inimigo intervém na minha vida. Que Deus nos conceda a sua graça para estarmos escondidos sobre as suas asas através de uma comunhão saudável com os céus, pois só assim conseguiremos vencer o pecado. A reconciliação é um ato de difícil iniciativa. Geralmente quem pensa em reconciliar teme não ser aceito de volta pela outra parte. No caso da inimizade entre o homem e Deus, foi o homem quem deu a causa a ela, mas foi Deus, a parte ofendida, quem tomou a iniciativa e avançou em direção ao homem e o chamou para reatar o relacionamento que havia sido rompido por iniciativa desse homem, agora buscado amorosamente. Pelo batismo digo, aceito retomar. Em 2 Coríntios 5,18 vemos: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Glória seja dada a Deus por Ele intervir e nos dar esse meio para nos reconciliarmos com Jesus, com Deus. Amém. Obrigado, Estela, pela sua participação. Deus continue abençoando e usando você. Sua participação é mais que especial. Muito obrigado por ter aceito o convite. Tá? Graças a Deus pela sua vida. O batismo, então, é a chamada para a reconciliação do homem com Deus. E esse chamado é duro. Esse chamado incomoda. Esse chamado mexe e fere a mente endurecida pela capa do pecado. A experiência do homem reconciliado o faz sentir vergonha de si mesmo, pela sua ignorância, pela sua dureza, pela sua violência, pela sua autossuficiência. O homem reconciliado faz sentir vergonha de tudo isso. A reconciliação faz sentir-se vergonha. E como disse a irmã Estela, o batismo é o primeiro saciamento do cristianismo que apaga o pecado original de quem o recebe. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Para a nossa sequência 2, teremos agora a participação da minha mãe, diaconisa Creuza Nossa. Sequência 2. A reconciliação é um ato de difícil iniciativa. Geralmente, quem pensa em se reconciliar teme não ser aceito de volta pela outra parte. No caso da inimizade entre o homem e Deus, foi o homem quem deu causa a ela, mas foi Deus, a parte ofendida, quem tomou a iniciativa e avançou em direção ao homem e o chamou para reatar o relacionamento que havia sido rompido por iniciativa desse homem, agora buscando amorosamente. Pelo batismo, digo, aceito retornar. 2 Coríntios 5,18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. A reconciliação realmente é um ato difícil. É um sentimento de incerteza. Será que seremos perdoados?
E no caso da lição de hoje, nós erramos, nós pecamos, e contra Deus, que é o pior. E foi Ele, Deus, o ofendido, que nos procurou para reatar. Ele nos amou primeiro. E Ele não quer que nenhuma alma se perca. E aí Ele procura o homem para reatar esse relacionamento. Ele traçou um plano, e um plano perfeito para o homem. Basta que esse mesmo homem se arrependa, que aceite o sacrifício de Jesus para nos salvar. E dizer isso publicamente. Como assim? Através do batismo. Publicamente dizer: eu aceito, Senhor, eu quero retornar, eu quero viver contigo. Eu quero dizer que eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Obrigado pela participação, minha querida e amada mãe. Deus já disse: eu te perdoo. Embora o homem seja o ofensor, embora o homem seja o causador da inimizade com Deus, nós podemos aprender, podemos ser relembrados que basta apenas aceitar a reconciliação proposta por Deus. E pelo batismo, nós declaramos: eu aceito retornar, eu aceito reconciliar, eu aceito. O batismo é como se nós estivéssemos dizendo: eu aceito a reconciliação. Mesmo sendo nós o ofensor, repito, Deus nos chama para a reconciliação. Sendo Ele o ofendido, Ele não está preocupado com isso. Não temos o risco dele não aceitar a nossa reconciliação. Não. Deus nos convida e nos propõe para que nós, os ofensores, possamos aceitar a reconciliação com Ele. Seguimos então agora para a reflexão 3, nossa última reflexão, e ela será ministrada pela irmã Patrícia. Na reflexão 3, vimos uma das ordenanças de Jesus aos seus discípulos no seu curto ministério aqui na terra. E uma delas era que avançassem, não se cansassem, prosseguissem em falar a palavra de Deus, convidassem, chamassem as pessoas e ensinar a elas sua palavra. E após as pessoas serem esclarecidas, entender a palavra, que elas fossem orientadas ao batismo, que é um ato de aceitação da reconciliação. É o dizer sim a Deus. E esse é o selo de reconciliação com o nosso Pai, daquele que nos amou e daquele que nos criou. Pois antes éramos inimigos de Deus e agora nos tornamos amigos. E nós, assim como Jesus ordenou aos seus discípulos, também devemos cumprir esse propósito, que é ir e pregar a palavra a toda criatura, ensinar as pessoas a palavra de Deus, e após ensiná-las, ser esclarecidas sobre toda a palavra, que elas sejam orientadas ao ato do batismo, que é o ato de aceitação, que é o dizer sim à reconciliação, porque somos reconciliados perante Deus junto a Jesus. Obrigado, Patrícia, pela sua participação. Olha, hoje tivemos o Felipe, a Estela e agora você. Deus continue abençoando e guiando o seu lar, sua família. Aceitar a pregação do Evangelho e ser batizados é receber o selo de nossa reconciliação com Deus. Meus irmãos, o batismo é o certificado. O batismo é o selo, é a marca da reconciliação. Quem crer e for batizado terá selada a reconciliação com Deus. Para concluir, o autor da lição diz: não é por acaso que os evangelizados desejam logo o batismo. E deixa para nós Atos capítulo 8, verso 36, que diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Não é por acaso.
que os evangelizados desejam logo o batismo. O batismo é aceitar reconciliar-se com Deus, e por isso o batismo é motivo de celebração dessa reconciliação, e por isso o batismo é motivo de desejo por parte daqueles que ouvem, que conhecem o Evangelho. Deve ser motivo de celebração, de alegria, porque não é porque nós merecemos. Ele é feito pela graça de Deus, e através do batismo nós recebemos o certificado, o selo, a marca da nossa reconciliação com Cristo. Deus nos abençoe e nos ajude a compreender e a celebrar o batismo, porque de fato precisa ser celebrado. Na terra afligida e humilhada, a noiva sofreu, calada, foi aprisionada e jamais desistiu. Cada lágrima na igreja o noivo colhia, e esse cuidado cada vez mais crescia. Preparando o paraíso para encontrar sua noiva e lhe dar o infinito, e do céu está a olhar. Ele vê sua noiva insistente e fiel, ele ira nas batalhas para salvar o céu. E a igreja noiva amada subirá pra seu noivo encontrar e eternamente o os seus lábios se abrirei para pronunciar meu novo nome. Amada
o meu. Sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir ao céu em glória. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir ao céu em glória. Vem, vem, o noivo vem, vem, sim, ele vem. Vem,